Pois é, pessoal, estou aqui, vocês acompanharam os trechinhos dessa reunião. Hoje foi instituída uma nova, como é que eu posso dizer, etapa do PL na Bahia, que é o PL 60+. E como eu expliquei para vocês, é uma formação dentro desse partido político, fazendo esse público das pessoas com 60 anos para cima. Essas pessoas hoje aqui, né, direitistas, que são adeptas das ideias da direita, estiveram aqui hoje, nesse local, Hotel Mercury, em Salvador, se reunindo para poder implantar essa ideia de levar essas pessoas com mais de 60 anos, de trazer a direita para familiares e para eles mesmos. Porque, vejam, é um público que tem uma força expressiva, porque a gente tem hoje, no Brasil, pessoas que sustentam as famílias, que são aposentadas. No meio de, por exemplo, uma cidade como Salvador, que tem tanto desemprego, a gente vê o aposentado subsidiando as famílias. Uma coisa muito interessante, é um público que realmente tem que ser visto nesse contexto político. O Partido Liberal, ele é um partido com uma história muito interessante dentro da política brasileira, porque tem muitas discussões, muitas controvérsias. A gente tem aí pessoas desse partido que inclusive já trabalharam com o PT e que hoje fazem oposição a esse PT, e que não é só fazer a oposição. A direita, ela tem essa abertura de estar lidando com a controvérsia da esquerda. Diferente da esquerda, que anula, censura, proíbe as ideias da direita, a direita não é assim, entendeu? Então, por essa razão que essas pessoas aqui e outras Brasil afora não têm essa ideia de anular. E é por isso que no governo do Jair Messias Bolsonaro, que é histórico para as pessoas direitistas, a gente não viu anulação. Ele era um cara que, ao contrário do governo do Lula, que censura, que proíbe, que inibe, não, ele deixava as pessoas se expandirem e falarem. Se nós estivéssemos no governo de Jair Bolsonaro, o que Lula fez, a gente teria uma eliminação muito radical das pessoas da esquerda. Mas isso não aconteceu, porque entre essas pessoas aqui que vocês estão vendo, direitistas, o direito de fala é respeitado. Então a gente tem hoje, 2025, um cara que representa muito bem essa questão da liberdade de expressão, que é o Donald Trump, direitista, republicano, porque nos Estados Unidos tem os republicanos e os democratas. Digamos que os democratas seriam os esquerdistas brasileiros, mas eles não são tão radicais como as pessoas daqui. Em termos de, que eu quero dizer, separação do debate. Então é um encontro interessante, é um encontro que revela aquelas questões históricas que a gente sempre conversa, e a reflexão fica. Aí tem a sacolinha aqui da galera que veio, né? A sacolinha aqui com uma garrafinha, e é uma maneira de ter uma lembrança. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, acho que de tudo isso aqui, de um encontro como esse, o que é interessante? O que é interessante é a reflexão, porque a história, ela é viva. A história política e a história mundial da nossa mudança social, ética e de valores que a gente tem visto, a decadência dos valores, ela é uma coisa muito viva. Então, o que a gente vê, quando a gente vê uma reunião como essa, eu sempre falo, vocês lembrem da Revolução Francesa, porque foi ali que começou a divisão esquerda-direita. Então, a gente, quando vê uma reunião como essa, de pessoas que se unem em um prol, não é ideológico, é um prol de ideal, não é ideológico, é ideal, porque a ideologia, ela é destrutiva, ela transforma o sujeito para que o sujeito se transforme no que a ideologia quer. Quando as pessoas têm um ideal em comum, boa educação, lazer, religião, liberdade de expressão, isso é diferente. Porque isso não molda o sujeito para que ele se transforme em uma coisa além do que a moral e os bons costumes permitam que se faça. Tá? Então eu acho muito interessante sempre essas reuniões. Tem muita representatividade na questão do comportamento dessas pessoas. Tá? E é isso. Eu estou tentando resumir. É uma discussão muito ampla, mas é uma discussão que resgata, como eu sempre falo para vocês, a questão da Revolução Francesa. A gente vê hoje, na modernidade, o que a Revolução Francesa. Só que, finalizando aqui, a Revolução Francesa, ela trouxe um problema, porque com ela começaram as ideias que desencadearam os ideais de Karl Marx. Então, se a gente pode dizer que teve um defeito pós-Idade Média, pós-Revolução Francesa, foi o surgimento das ideias de Marx com
aí a industrialização, com o abuso da mão de obra e o cara que era burguês implantando a escravidão social através da filosofia utópica dele. Então, é uma lembrança histórica. A gente vê um encontro de pessoas assim com ideais comuns e, graças a Deus, não são ideologias destrutivas. Eu vou dizer uma coisa para vocês também. Faça o seguinte, quando você tiver a oportunidade de estar num lugar assim, venha, porque você vai ver uma coisa muito legal que é, às vezes, uma ideia que você nunca parou para ter esse diálogo com outra pessoa que tem essa ideia. Salvador, ela já teve um registro hoteleiro muito grande. A gente está em um hotel e tem outros aqui, como o Hotel Wish, por exemplo, que é um conglomerado de empresários do Japão, do Canadá e também da própria Bahia. Esses hotéis como esse aqui, eles são esse tipo de situação. É um conglomerado de pessoas que não é só daqui da Bahia, tá? Aqui o povo comendo aí. Então, eu acho que é muito interessante você que tem essa condição de vir num lugar assim, você vir. Porque isso não é ideologia, isso é ideal, tá? Você quando vê uma situação dessa, você está vendo pessoas partilhando o ideal. E eu espero que a gente volte de novo a ter outros encontros assim, tá bom? Uma imagenzinha a mais aí pra gente. A galera na melhor hora, que é os comes e bebes. O pessoal daqui do hotel é muito simpático também, pessoal muito gente boa. É isso aí. Um abraço pra você, até logo, fica com Deus. A gente se encontra daqui a pouco. Tchau. Muito legal as maquetezinhas. Isso aqui é muito típico da cultura nordestina, essas figurinhas de barro que retratam algum cenário. E isso aqui lembra as maquetes do museu que vocês ainda não viram lá, do Museu de Culinária aqui da Bahia, que fala justamente essas criaturinhas aqui, criaturinhas de barro, mini coisinhas de barro, que estão na história. Muito legal, é muito legal, é um tipo de artesanato conhecido como cachixi. Aí o nordestino tem essa prática de fazer isso e aí retratar a história. Igualzinho, que coisa bonitinha. Muito legal, que faz parte da decoração aqui do salão. Como sempre eu costumo mostrar os detalhes das coisas para vocês, essas coisas assim, arquitetônicas. Não posso deixar de mostrar isso aqui, bonequinhas aqui, que são eu gosto muito, viu, da arquitetura daqui. Esse lugar de servir aqui é muito legal, tipo, é um centro de convenções aqui.